Nesta aula nós vamos falar sobre a função polinomial do segundo grau. Então a função é uma função tal que tem domínio real contra domínio também real. Ela sai de um x que atinge um f de x, que é um y, que é exatamente igual a ax² mais bx mais c. A, b e c são coeficientes de tal forma que esses coeficientes pertencem aos reais. Sempre o a tem que ser diferente de zero, que vamos pensar juntos uma ideia. Se o a fosse igual a zero, o que a gente teria? Nós teríamos uma equação do primeiro grau. O gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Vamos entender um pouquinho melhor como que é essa parábola. Tendo lá minha função ax² mais bx mais c, toda vez que o meu a for positivo, a concavidade é voltada para cima, ou seja, minha função é feliz. Ela tem uma carinha deste jeito aqui, ó. Posso pensar que a função é feliz. Você poderia pensar assim, ó, sempre o a, uma pessoa positiva, uma pessoa sempre feliz, ó. Se a equação do segundo grau, que é dada por ax² mais bx mais c, tiver um a menor do que zero, então a concavidade é voltada para baixo. Ela é triste. Então ela tem uma carinha deste jeito aqui, ela é tristinha. Aí você pode pensar, ó, pessoas negativas são sempre tristes. No caso da minha função sendo um ax² mais bx mais c, eu estou pensando que o meu a ele é positivo, ou seja, com cavidade para cima, nós temos um eixo de simetria que é exatamente sempre perpendicular ao eixo das abscissas. E frente aos pontos, nós temos algumas ideias. Então eu posso ter a possibilidade de ter 1 ponto, 2, 3 e 4 importantes no nosso gráfico. No máximo, porque no mínimo você pode ter alguns outros pontos que a gente verá no decorrer das aulas aí que se seguem. Então tem um ponto que intercepta o eixo y. Se intercepta o eixo y é quando o x é igual a zero. Quando o x for zero, vai zerar esta parte, vai zerar essa parte, vai ficar apenas o c. O meu x, ele aconteceu o que com ele? A abscissa ficou zero. Ó. Então quando o meu x ele for zero, a minha ordenada aqui, ela está sendo o que? Ela está sendo exatamente o valor c. Se eu olhar para esses dois pontos que eu chamei aqui de x1 e x2, são exatamente as raízes da função. Como é que a gente faz para encontrar raízes de uma função igual à função zero? Então se eu fizer a ordenada igual a zero, o meu f de x igual a zero, eu vou ter o x1 e o x2 que a gente vai ver nas aulas de equação como encontrar isso aí. É por Bhaskara, soma-produto, fatoração. O nome deste ponto aqui é o vértice da parábola. Eu tenho aqui, ó, um x do vértice e um y do vértice. Quem também vai ver em próximas aulas como encontrar esse vértice aí. Então essa seria a carinha da minha função se ela tiver um a positivo, ou seja, com cavidade para cima. Vamos observar quando a concavidade for para baixo. Quando eu tenho uma função f de x que é igual a ax² mais bx mais c, mas agora eu estou pensando no meu a menor do que zero, ou seja, concavidade para baixo. Então eu vou ter um ponto no intercepto eixo y, que é no ponto 0c. Quando o x for igual a zero, vai dar 0, 0 e vai ficar o c. Então meu y ele vai ter um valor quando o meu x for zero, exatamente onde intercepta o eixo das ordenadas. O eixo das abscissas ele é interceptado nos pontos onde são as raízes. Nós vamos estudar com calma essas raízes nas próximas aulas. Eu vou ter um ponto aqui que é o vértice da minha função, nesse caso sendo o maior valor que a minha função assume, onde eu tenho um x do vértice e um y do vértice, com cavidade para baixo, o a negativo. Só para não ficar no vazio, aquele x1 e x2 nós temos lá que são as raízes, a gente vai ter uma aula só para isso, a gente vai provar todas essas formulinhas e tudo mais, mas só para não ficar no vazio nesta aula, para fechar ela, se eu tenho uma função ax² mais bx mais c, a minha raiz da função, que a gente vai estudar na parte de equação do segundo grau, ela é o menos b, onde o b é quem acompanha o x, mais ou menos a raiz do discriminante. E discriminante é um delta, e esse delta ele é b² menos 4ac, tudo isso aqui sobre o 2a. Então observem que a gente vai trabalhar essa ideia. O x1 pode ser, por exemplo, quando eu pegar esse ponto aqui negativo, e o x2 quando eu pegar ele positivo. Tanto faz o sinal, um deles é o x2, outro é o x1. A gente vê com muita calma nas aulas que se seguem. A gente vai trabalhar vértice da função, imagem da função, e depois na parte de equação do segundo grau é que a gente vai ver essa forma, provar ela, mostrar como faz para encontrar. Então aqui este ponto é exatamente o ponto quando o meu f de x ou minha ordenada ela é zero. Então a gente vai encontrar. A gente vai ver isso com muita calma nas aulas que se seguem. Gente, um forte abraço. Valeu!